boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Clínica Modular Integrativa, hoje fazendo a nossa primeira sessão de podcast, nosso Modularcast especial, entrando no ar pela primeira vez. Eu estou aqui com a doutora Vanessa Sanguinoni, farmacêutica clínica, e com a doutora Zayara Sass, que é biomédica, duas grandes especialistas no tema saúde integrativa. E o tema escolhido para a gente começar, pessoal, foi o assunto bariátrica. É uma grande realidade que no Brasil muitas pessoas se submetem à cirurgia bariátrica por causa da obesidade, né? Por questões de saúde. A obesidade já foi enquadrada como doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Doutora Zayara, que tem uma experiência muito grande nesse tema, até por questões particulares, ela vai falar um pouquinho pra gente aí, fala um pouquinho do conceito do que é a cirurgia bariátrica e o que ela envolve. A cirurgia bariátrica no Brasil, ela está ano a ano aumentando o número de pessoas que aderem a essa cirurgia, né? A obesidade. A obesidade, ela é um problema mundial e cada ano a gente está tendo mais cirurgias, então. Anatomicamente, as cirurgias são diferentes. Hoje tem a cirurgia sleeve, a cirurgia bypass, algumas cortam só um pedaço do estômago, outras cortam um pedaço do estômago e um pedaço do intestino. Todas são classificadas como cirurgia bariátrica. Independente disso, o nosso paciente ele vai ter então um déficit de nutrição, de vitaminas, minerais e vai perder peso. Só que junto com isso tem a parte ruim, que vai acontecer deficiência de vitaminas e minerais. Agora, Zayara, essa questão da cirurgia, quando a pessoa parte para isso, já é uma medida extrema, né? É uma medida significa extrema. que ela tentou tudo que era possível, então ela teve que partir para essa medida. Sim, no meu caso, eu posso falar por mim, né? Porque eu sou operada de cirurgia bariátrica, eu fiz a cirurgia em 2016. Eliminei 50 quilos. Nesse tempo, eu fiquei 8 anos obesa. Nesses 8 anos eu tentei atividade física sozinha, inúmeras dietas e reeducação alimentar. Eu não consegui. No meu caso, eu não nasci obesa, eu não fui uma criança obesa. Eu fui uma criança normal, até bem magrinha, uma adolescente que variava de sobrepeso para normal, até que eu tive um problema que eu considero hoje, né, vendo, emocional, onde desencadeou mais pra frente a obesidade. Então, assim, é por isso que é importante a gente cuidar da saúde mental. Se você não cuida da saúde mental, esse problema vai se arrastando até que ele vira um grande problema. De um problema emocional, isso virou um problema físico, porque aí a obesidade começou a me atrapalhar em diversos, no dia a dia, enfim. Todas as atividades, exatamente. E a doutora Vanessa, que está aqui conosco também, pessoal, também tem muita experiência no assunto, né? Olá, pessoal. Estamos aqui felizes por abordar esses temas, né? São importantíssimos aí para a saúde. Tenho pessoas na família, tenho pacientes, né? Já trabalho com a ortomolecular aí há mais de 6 anos, né? Até perdi as contas já, terei que fazer certinho. Então eu tenho muito paciente pós-bariátrico, recente, paciente de 10 anos pós-bariátrica. Então a gente tem muita experiência aí para compartilhar e dizer que está longe de ser a solução, né, para a obesidade. Tem que trabalhar de uma forma geral quando a gente pensa tanto em iniciar um processo de cirurgia ou tá preparando para fazer, até o mental, como a Zayara falou, né? Questão mental muitas vezes ela atrapalha depois no pós-operatório, durante a vida. A gente tem o retorno do peso, né? Eu tenho muitos pacientes que, infelizmente, eles começam a ganhar peso novamente, né? Principalmente depois de 10 anos eu observo isso, tem mais de 10 pacientes assim, e infelizmente não trabalharam o conceito todo de saúde, não aproveitaram, né? Eu acho que a Zayara até aproveitou bem isso, para dar um restart na vida, né? Para iniciar um novo pensamento em relação à comida. Então hoje a gente, claro, tá contextualizando aqui, muita gente que está assistindo pode estar pensando em fazer uma bariátrica ou já até um paciente que já fez. Então a gente quer abordar esses conceitos principalmente para aquelas pessoas que já fizeram essa cirurgia, enfim, que não teve outro jeito, né? Como a Zayara falou, no meu caso eu tentei várias coisas, não teve força mental, não teve aquilo que foi necessário para que ela conseguisse emagrecer sem precisar passar por esse processo, que é o ideal, né, gente? O ideal é que ninguém precisasse chegar nesse ponto. Eu concordo com ela quando ela diz que é a última tentativa, né, que alguém deveria fazer. Nosso pensamento aqui na Modular é ajudar as pessoas, então, que estão pensando em fazer. Ou seja, você que está pensando em fazer, existe uma situação em relação a melhorar o teu corpo,
para cirurgia. Então, você que está pensando em fazer a bariátrica, mesmo que você já decidiu que você vai fazer, que não tem outro caminho, tem que melhorar o teu organismo. E você que já fez, tem que agora completar aí os nutrientes do dia. É muito sério isso, gente. Traz muitas consequências negativas, traz muitas doenças se você não fizer o que tem que ser feito. É importante falar que, na verdade, a gente não é contra ou a favor. Cada caso é um caso, né, gente? Exato. Todo mundo sempre com individualização de tratamento. Então, vão ter pessoas que realmente eu acredito que seja o caso. A pessoa tem que começar pensando que se ela é obesa, ela já tem por si só ali uma descompensação, né? Eu costumo dizer que todo obeso, ele é sim compulsivo. Isso Inquestionável. Gente, eu estou magra, acredito que esteja, né? Como é que tá a visão de vocês? Eu fui pré-obesa, né? Não cheguei ao ponto de ser obesa, mas até aqui emagreci 18 quilos praticamente, né? Venho de uma família de obesos e eu digo que ninguém ganha peso porque a tireoide não tá funcionando 30 quilos. Tá bom? Mas tem hipotireoidismo, tem problemas hormonais, tem questões intestinais, a gente tem vários pontos aí. Se fosse falar só sobre... Uma hora a gente fala, né? Só sobre obesidade, quais são os problemas que levam ao sobrepeso e à obesidade. Mas não tem desculpa, a gente tem uma compulsão, existe uma ingesta de calorias em excesso e um não gasto. Ninguém engorda, gente, se isso não acontecer. Né? Pode ser que teu metabolismo seja ruim e realmente ajude você a ganhar peso? Sim, você pode ter sido geneticamente premiado? Também, né? Agora, vários fatores, né, vários fatores, mas não é uma desculpa e realmente existe uma compulsão e ela precisa ser tratada junto com vários outros pontos aí no processo de ganho de peso. Outra coisa importante de mencionar é que o fazer a cirurgia bariátrica não significa ausência de esforço, pelo contrário, você tem que estar profundamente determinado essa mudança de vida que vai acontecer, né? Exatamente. Na época, né, quando você fez, você não tinha essa noção, né, do preparo, de como seria o pós, até mesmo sendo bem orientado, acho que você teve bons profissionais que cuidaram de você, você não tinha noção que você tem hoje, né, dentro da integrativa, da ortomolecular, do quanto isso é sério, do quanto a gente precisa cuidar essa questão pós-bariátrica, né, com a reposição de nutrientes. Exatamente. Na verdade, a gente ouve mais falar disso hoje. A orientação que eu tive muita sorte até de ter bons profissionais me acompanhando, mas a orientação que eu tive principal nem era em relação à nutrição, era mais de saúde mental mesmo. E isso também para mim foi importante. Claro, que é importante. Eu fiz uma pesquisa. Não é tudo. Eu fiz uma pesquisa, eu estudei antes. Então, assim, eu fui para a cirurgia bariátrica sabendo todos os riscos, todos os problemas possíveis que eu, pudesse vir a ter. Eu fui preparada para aquilo. Eu fiz terapia, eu fui na nutricionista, eu queria mudar de vida, porque quando eu me olhava no espelho eu não me reconhecia. Eu a vida inteira tive um peso normal, de repente eu engordei quase 50 quilos. Quando foi que você se deu conta, que você olhou no espelho e disse, nossa, o que aconteceu comigo? É gradativo isso? Como é que acontece na cabeça da pessoa que está passando por isso? É gradativo? É do nada você leva um susto? Na verdade, depende. Eu já ouvi relatos de pessoas, de pacientes e de pessoas da família também que fizeram, que dormiram, entre aspas, dormiram magras e acordaram gordas, não se deram conta. De repente a pessoa foi indo, sei lá, se distraiu, né? O que eu falo, né? Todo ano é 5 quilos a mais na balança positiva e menos na conta, né? Conta negativa, a balança sempre positiva. Então, assim, em algum momento a pessoa se distraiu, não sei, esse ano ela focou, digamos, no trabalho, ou teve um problema familiar, enfim, alguma coisa distraiu ela da saúde. No meu caso, eu não vi. Eu tive essa distração e eu simplesmente... Você foi mergulhando em outras preocupações, em outras coisas. São só 5 quilos, eu perco fácil. Entrou talvez num processo de negação. Se largou, que nem a gente fala, né? Aqui no sul, a gente fala, se jogou. Se joga. E de repente eu acordei e eu não tinha queixo, o queixo me emendava com o peito, que emendava com a barriga. E daí eu olhei
fui vestir um dia uma roupa de um evento. Essa sensação deve ser É terrível. uma questão muito profunda, porque a autoestima é muito importante, né? Para mulher, então, né, gente? Mulheres são sempre preocupadas. Parece que o homem tem uma certa tolerância, né? A mulher já é mais difícil, é uma questão extremamente vinculada ao teu bem-estar e você se sentir bem, você se sentir bonita. Mas entrando um pouquinho mais fundo nessa questão da saúde integrativa com relação à soroterapia, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela tem uma carência, ela passa a sofrer de uma carência brutal de nutrientes, né? Brutal. Na verdade, a cirurgia bariátrica ela é feita para isso, né? Então você vai retirar ali um pedaço do estômago, tem algumas que tiram um pedaço do intestino, outras não, mas enfim, independente disso, os primeiros 15 dias, agora tem algumas que já mudaram um pouco, mas de regra nos primeiros 15 dias é líquido. Só líquido coado, quer dizer, é líquido mesmo, não pode passar nada. Nossa! Então assim, não tem como, a conta nunca vai fechar, né? Então é pra isso, você ingerir pouco pra... E absorver menos, comprometer volume, digamos assim, de alimentos, você não consegue nem que você queira, a não ser que você queira morrer, né? Então isso tem que estar bem claro também para quem vai fazer cirurgia, toda uma conscientização, né? De que o processo tem que ser seguido, as orientações têm que ser seguidas, e o objetivo é diminuir volume, né, na minha visão, e diminuir também a absorção de tudo, inclusive de gorduras, proteínas, e é um grande problema a proteína, né? Então, na integrativa, eu já começo a dizer que o ideal, né, seria você ter feito um preparo para a cirurgia. Fico feliz que correu tudo bem, né? Mas eu tenho outras experiências, e você também, de pessoas que fizeram e não foi bem assim, né? Então, aqui a gente tem tanto o pensamento de preparar, mesmo que a gente, né, não consiga tirar isso da cabeça do paciente, né? Porque dá para emagrecer, é só a gente ter uma orientação, ter ajuda e ter um conhecimento a mais, talvez, que a integrativa traz sobre emagrecimento. Não é hoje o dia que a gente vai falar disso, mas tem. Mesmo que a gente não consiga tirar isso da mente do paciente, não, eu vou fazer, tem um preparo, né? Até eu coloquei uma lista aqui do ladinho para não esquecer quais são os nutrientes fundamentais aqui, ó, preparo para a cirurgia. Por quê? O paciente que tem sobrepeso lá, que é obeso, que vai fazer a bariátrica, você acha que ele está bem nutrido, Zá? O que você me diz? Não tá. Ele já tá todo inflamado por estar obeso, ele tá malnutrido, ele já tá com um monte de problema. Exatamente. Então, uma pessoa que já está em desnutrição. Como assim um obeso desnutrido? Isso é muito importante você pontuar, porque as pessoas acham que o excesso de peso não é desnutrição. E é. Gente, por favor, hein? Hoje em dia não dá mais para acreditar nisso. A gente já tem o conceito de que uma pessoa que come de forma errada, ela come muito carboidrato e gordura, né? Até mesmo proteínas. E cadê os micronutrientes? Cadê o zinco, selênio, magnésio? Cadê aquelas substâncias importantíssimas, que são as vitaminas, os minerais, para o corpo funcionar adequadamente? É isso que eu estou falando. Então, uma pessoa que se alimenta de forma errada, ela tem excesso de gordura, ela tem excesso de glicose, ela não tem excesso de zinco, selênio, B12. Pelo contrário, né, Zá? Ela tem falta. E são substâncias importantes para um pós-cirúrgico, para uma recuperação, para uma boa cicatrização, para que não hajam complicações que a gente sabe que acontecem em cirurgia. Então, existe aqui, ó, uma lista mínima isso aqui. Isso aqui é o mínimo que alguém que vai fazer uma cirurgia, não é só para quem vai fazer cirurgia de bariátrica, né? Não. A gente coloca esse preparo aqui para qualquer um que vai fazer uma cirurgia. Você tem que ver se a tua B12 está ok. O ácido fólico, né? A gente repõe aqui na forma de metilfolato, que já é a forma ativa. Vitamina D3, vitamina A, vitamina E. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Ferro, né? Quantas vezes você comentou comigo que estava com anemia, né? E era obesa. Eu me senti mal, fui ver e estava anêmica. E realmente foi, assim, anos, né? Claro, eu mudei radicalmente a minha alimentação. Hoje ela é muito saudável, mas tem que prestar atenção nas proteínas, senão... Mas é muito interessante você falar isso, porque na nossa cultura de italianos, a gente chegava na casa dos avós e eles diziam que a gente estava bonita se a gente tivesse mais gordinha, né? Nossa, tá gorda, bonita, rosada. Que terrível, né? Eu, quando acontecia isso, se eu chegasse na casa da minha avó e ela falasse que eu tava linda, eu saía deprimida. Eu sabia que eu tinha aumentado uns quilinhos, né? Então, gente, essa é a verdade. A gente
perdeu a noção de que ter um corpo mais rechonchudo, né, vamos falar assim, mais cheio, é sinal de saúde. Pelo contrário, é sinal de inflamação. Tecido adiposo é muito inflamatório. O que a inflamação provoca? Ela provoca todos os males. Nós vamos fazer ainda um podcast para falar quais são as três grandes reações bioquímicas que provocam todas as doenças, que é para vocês entenderem que sempre quando a gente vai cavocando na doença, a gente vai chegar nessas 3 reações e uma delas é a inflamação, né? Então, inflamação de baixo grau, não estou falando alguém que está lá, que se cortou, que se machucou, e está lá com inflamação e precisa tomar um anti-inflamatório. Não, eu estou falando de uma pessoa constantemente inflamada. Que você não vê, né? Exatamente. E é só nos exames, e a gente faz esses exames, logicamente, aqui. A gente individualiza também o pré-cirúrgico, óbvio, né, gente? Grande trunfo da integrativa, da ortomolecular, é a individualização. Cada paciente é um. Não existe um protocolo pronto em que todo mundo que vier aqui, que vai fazer preparo cirúrgico, eu vou botar o mesmo protocolo. Não, eu tenho um protocolo mínimo. Eu posso avaliar esse paciente, né, através dos exames laboratoriais, da biorressonância, que é um outro equipamento que a gente já fez vídeo também, né, o pessoal pode assistir, que mostra ali deficiências nutricionais que naquele organismo precisam ser corrigidas. Então a gente consegue individualizar. Isso pensando na pessoa que vai se preparar para a cirurgia bariátrica ou também para qualquer outra cirurgia. Lembrando que essa discussão acerca da cirurgia bariátrica, enfim, nada tem a ver com os aspectos estéticos ou sociológicos, né, pessoal? A gente aborda aqui unicamente a questão da saúde. Nós daqui não temos por cunho estabelecer parâmetros estéticos ou coisas do gênero. Nosso objetivo é falar sobre as deficiências nutricionais que vão acontecer fatalmente para a pessoa que passar por esse procedimento. E as suas consequências, né? Porque você pensa assim, tá, o que tem? Eu fiquei com a vitamina B12 baixa, e daí, vida que segue. Não é bem assim. Não é assim, a cirurgia não é fiquei magra e tá tudo bem agora. Não tá tudo bem. Não tá nem perto de estar bem. Se tiver uma deficiência de B12, como é que foi o teu pós, assim, sem esse conhecimento? Caiu muito cabelo? Como é que foi? Na verdade, eu já sabia que isso poderia acontecer, mas é aquela coisa, você vai escovar o cabelo, você tira, assim, de monte, né? Desespero que dá, né? E assim, por exemplo, deficiência de cálcio, né? Os dentes das pessoas bariátricas, pode ver. Se ela tiver o dente bem branquinho antes da cirurgia, depois o dente vai ficar amarelado. Então, Por que acontece isso? Deficiência de cálcio. Por quê? Vou responder, claro, deficiência de cálcio, tá? Mas por quê? Porque o estômago, ele é importantíssimo para a absorção de minerais, tá? E minerais, gente, cálcio é um mineral, né? Que mais? Ferro é outro mineral. E o ferro é terrível, né? A deficiência de ferro. Tanto que via oral, dificilmente alguém tomando um ferro via oral depois de uma bariátrica vai conseguir manter níveis de ferro. Por isso a importância da soroterapia para esse paciente, né? É um paciente que deveria fazer soroterapia com nutrientes, né? Por isso que a gente está aqui na Modular e oferecendo a soroterapia, justamente pensando nesse tipo de paciente, foi que a gente também quis colocar soro aqui. Eu trabalho com a via oral mais de 7 anos, como eu falei para vocês. Ajuda o bariátrico? Sim, mas eu sei que metade do que se toma, ou até mais, pela via oral, vai sair nas fezes. Eu brinco, né, Zá? O paciente bariátrico que toma os nutrientes via oral, eu tenho que colocar primeiro em altas doses, porque eu sei que vai perder. Aí eu sempre falo, tem o cocô mais caro do mundo, gente. Que merda, hein? Por quê? Tá jogando fora. Minerais precisam de ácido do estômago para ser absorvidos. E o estômago está em tamanho menor. A cirurgia bariátrica, ela deixa em torno de 10% do estômago que você tinha antes. Meu Deus. Nossa, é muita coisa. Os minerais. E a B12, por que a B12? Porque a B12 tem um fator intrínseco que o estômago produz, é uma proteína que a célula do estômago é quem produz. E ela vai se ligar na B12 para que a B12 entre na corrente sanguínea, saia ali do tubo digestivo e entre na corrente sanguínea, e aí possa ser alojada lá onde precisa, no cérebro, né, faça a sua função. Então, a deficiência grande que eles têm é ferro e B12. Mas não é só isso, né? Porque parece que é só isso, né, Zé? Quando você sai do pós-cirúrgico, tem que repor ferro e B12 e acabou. Tem uma lista aqui de nutrientes, principalmente o complexo B, vai ficar em baixa quantidade. E o complexo B
é fundamental para uma coisa chamada energia. São vitaminas importantíssimas que participam da produção energética do corpo. Então, vai dar fadiga. É por isso que o cabelo vai cair, a unha vai ficar fraca. Né? Justamente porque você não tem velocidade de produção energética por falta desses componentes. E os minerais também são importantíssimos para a energia. São cofatores de enzima. Zinco, selênio, manganês, cobre, o próprio ferro é importantíssimo como cofator. Não é só a questão da célula do sangue, né, que vai produzir ali a hemoglobina, que só por isso, né, gente, pelo amor de Deus, é a célula que transporta oxigênio. Sem oxigênio não há energia e não há vida. Né? Então a fadiga ela vem por uma grande falta de ferro e B12, mas também vem pela falta dos energéticos do complexo B, pelos outros minerais que estão sendo aí, na maioria das vezes, né, infelizmente ignorada essa informação. E tem uma outra coisinha que é muito importante. Já ouviu falar em sarcopenia? Você conhece alguma coisa assim? Né? Sarcopenia, gente, o que é isso? Perda de massa magra. Não perde só peso, perde músculo. Você precisa repor aminoácidos, isso é fundamental, isso é construtivo do corpo, né? E quantas pessoas que você conhece que fizeram bariátrica que estão lá tomando aminoácidos diariamente? Muito pouco, quase ninguém. Né? A pessoa fica com aquele aspecto. Com você, Zahara, aconteceu esse processo, você não suplementou até uma altura e você passou a suplementar. Passei a suplementar. E como é que foi esse processo? Com a Vanessa, né, claro. Ela viu que eu estava capengando e daí falou, não, a gente tem que começar a suplementar. A gente tentou via oral. Dificuldades. Muito. Então, gente, é complicado também pelo volume que aceita dentro do estômago. Eu não consigo tomar mais de 3, 4 cápsulas, não cabe no meu estômago. Então eu tinha esse problema. Até a gente fez questão de trabalhar com a soroterapia aqui na clínica, de ter essa maravilha que é a soroterapia. Eu bati muito nisso que eu queria, porque era uma coisa que eu queria primeiro pra mim, claro, sem dúvida. Mas sempre começa com a gente é nosso paciente número 1, pelo menos deveria ser. Eu não vejo, assim, a maioria dos profissionais de saúde que eu olho, eu tenho medo de ficar doente igual ele, né? Às vezes eu vou no profissional e falo, meu Deus, será que eu vou ficar doente assim, com as orientações dessa pessoa? Então, gente, profissional da saúde que está me ouvindo, está cuidando de você? Está cuidando em primeiro lugar você? Conhece as coisas da bioquímica para cuidar de você? Ficou alerta aqui. Como eu vou cuidar de outra pessoa se eu não cuido nem de mim? A gente teve que ir atrás. Na verdade, eu já sabia como me cuidar, mas de verdade eu não conseguia. Não conseguia. Eu cheguei de passar, acho que você tinha que tomar umas 15 cápsulas por dia, né? Eu conseguia tomar 3, 4, 5. Então não chega, né, gente? Não chega, porque eles precisam de muita reposição. E também, só pra gente finalizar essa questão dos problemas, né? A sarcopenia, então, perda do tecido muscular, vai levar ao envelhecimento, tá, Zahara? Vai precocemente, vai existir comprometimento ósseo, tá? Tanto pela falta da musculatura que faz alavancas para manter teu osso forte, quanto da própria absorção do cálcio, né? Então vai ter uma descalcificação terrível, por isso prejuízo dentário, prejuízo de ossos. Nem quero falar da importância do cálcio para cérebro funcionar, tá? Lembrando que a nossa contração muscular toda depende de cálcio, nossa sinapse neuronal, você quer ficar meio lenta? Não, né? Não era o teu objetivo, né? Quando você fez a bariátrica. Agora, se faltar magnésio, se faltar cálcio, pode ter certeza que você vai ter problema de memória, e aí vai começar a diminuir síntese de neurotransmissores, aí nós temos um problema maior, aí vai vir depressão. Tá, acontece muito. O índice aumenta. Altíssimo, né? Ansiedade. E aí vem aquela velha compulsão. Você começa a trocar, né? Ou não consegue mais comer, você troca de compulsão, né, Zá? Eles têm um índice altíssimo de ex-obesos, né? Que fizeram bariátrica, que passam a ser alcoólatras ou outros tipos de compulsão. Eu conheço muita gente. Compulsão por compra, compulsão por diversas coisas. Então, não dá para trocar uma compulsão por outra, a gente tem que tratar. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar que a gente não pode esquecer é que durante o emagrecimento, né, que vai acontecer, principalmente, eu acho que nos primeiros 2 anos, né, Zá, você que tem experiência aí, vai emagrecer muito e muito rápido. E eu gostaria de lembrar, né, talvez você nunca tenha ouvido isso, que o tecido adiposo é um tecido de armazém de toxina.
tá? Então, ele armazena praguicida, todas as toxinas lipossolúveis, né, solventes que você entra em contato na vida através dos produtos de limpeza. Todo dia, gente, todos os dias nós temos contato com várias substâncias tóxicas para o nosso organismo, né? E aí quem processa isso diariamente é o fígado, é o sistema renal, é o linfático, são os sistemas que limpam o corpo. Você imagina agora você pegar uma carga de lixo e jogar tudo de uma vez só em um lugar, mesmo que tenha gente ali, lixeiros para recolher, você vai dar conta. Então você imagina agora você emagrecendo de forma rápida e jogando um monte de lixo na corrente sanguínea. Pergunta para mim como vai ficar o fígado do paciente no pós-bariátrico. Então tem que fazer detoxificação, tem que proteger o fígado. A gente coloca no soro várias substâncias para dar condições para que o fígado consiga detoxificar. A gente tem equipamentos aqui na clínica, né? Desparasitação também, porque vamos lembrar que ali na parte do trato digestório você vai cortar, enfim, intestino. Intestino é o lugar que tem mais tipos de micro-organismos. Isso vai para a tua corrente sanguínea, não tem como, é uma cirurgia. Uma hora a gente vai falar só do intestino também, do cólon intestinal, principalmente, que é o nosso lixão. E que algumas pessoas não sabem que precisam fazer essas detoxificações, detox intestinal, desparasitação longa. A maioria de nós tem parasitas, ao contrário do que se prega por aí, tá? E eu tô vivendo para ver isso, cada dia mais pacientes, né, que eu atendo, mais a gente tem experiências com isso, tá? Então tem que desparasitar. Nós temos aqui equipamentos, inclusive, para ajudar nisso. A gente passa protocolos de desparasitação. Tem o Hidrovitalis aqui, um equipamento para fazer detoxificação, né? A gente consegue fazer, inclusive, colocar um programa de limpeza de linfa, né? Para o pós-cirúrgico é fantástico, porque você tira ali todos os resíduos de fármacos, de anestésico e toda essa questão do emagrecimento que vai jogar essa sujeira na corrente sanguínea, a gente também consegue limpar de forma mais rápida. Tem como tomar coisas que são detoxificantes? Sim, mas aqui na clínica a gente abriu essas possibilidades justamente para acelerar os processos. Para quem não sabe o que é soro, né, a gente está aqui falando soroterapia, tem a impressão de que o tomar um soro é quando está morrendo. Tem uma aparência hospitalar. Estou passando mal, eu vou tomar soro. Não, aqui a gente toma soro tomando um cafezinho, tomando um chá, tomando um chimarrão, lendo, quem quiser ler. Tem gente que vem aqui e fala, hoje eu quero dormir, deita ali na poltrona, quero aproveitar esse momento do soro para descansar. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o conceito de prevenção e equilíbrio do corpo. Então, o soro é para repor aquilo que o teu corpo precisa. É uma via, a via intravenosa, uma via onde não há perdas, né? Quando a gente usa via oral, a gente tem problemas de perdas durante o processo de absorção. E se o intestino estiver cheio de verme, né, Zayara, vai ter aqueles biofilmes, inclusive a gente vai falar sobre isso também, que impedem a absorção. Fora também as pessoas ali que têm problemas digestivos. Então, a via oral sempre há perdas. Quando a gente coloca na veia, aquilo que a gente colocou ali, a ampolinha, a quantidade de miligrama que foi colocado no soro vai direto para a veia, não tem perdas. Então, é uma forma maravilhosa de tirar a pessoa do fundo do poço. Eu falo, né? Acelerar processos. É para isso que tem a soroterapia. E o paciente de bariátrica é um paciente que deveria utilizar esta via, pelo menos esporadicamente, né? Eu consigo hoje pensar assim, faz um protocolo intenso no começo, porque a coisa provavelmente não vai estar boa, tá? Principalmente, né? Ela tá no chinelo, né? Exato. Você tem essa experiência de ter chegado no fundo do poço, né? Você bateu o pezinho na lama, né? Devagarinho. Não tem como. Lá no começo realmente tem que ser soroterapia, porque a soroterapia é o que vai fazer você literalmente levantar do caixão. Devagarinho você vai... Tu pode falar um pouquinho pra gente, Zayara, do antes e do depois de você implementar a soroterapia na tua vida? Sim, na verdade eu estava completamente apática, não reparei, né? Na verdade quem reparou foram as pessoas de dentro da minha casa, minha família, que eu sou sempre muito agitada, trabalho muito, eu acordo cedo, eu agora durmo bem, né? Antes, quando eu era obesa, tinha insônia. Mas eu passei a ficar capengando também. Então, assim, eu fazia alguma atividade em casa, eu sentava ou deitava para descansar.
Então isso não é o meu natural. Fadiga. Então aí eu, assim, não reparei muito. A gente sempre acha assim, deve ser só hoje. Foi só ontem. Acho que eu não descansei muito essa semana. Tô trabalhando demais. E acaba o dia a dia que passa e você não percebeu. E aí as pessoas da minha casa começaram a falar, minha filha começou a falar, mãe, você não é assim, você não fica cansada assim o tempo todo. Então aí eu até, na época, conversei com a Vá e tal, ela falou, a gente precisa tentar repor aí, vamos fazer uns exames. A hora que a gente viu o hemograma, 2 caíram pra trás, porque faziam 3 meses que eu tinha feito o hemograma, ele estava perfeito e de repente, né, ele estava muito feio. É rápido o processo, né? Basta você vacilar um pouquinho na tua alimentação, e eu até admiro a Zayara, porque logo que ela fez a cirurgia, começou a emagrecer, ela falou pra mim, você pode esperar que eu nunca mais serei obesa. Eu vou usar essa oportunidade que eu tive para mudar, para fazer aquilo que eu precisava fazer antes e não conseguia. Então ela se preocupa com a alimentação, né? Eu vi até ela cortou frutinhas, assim, tudo organizado. Hoje eu como de 6 a 7 porções de frutas por dia. Eu como muito pouco carboidrato e eu falo assim, o açúcar eu cortei praticamente tudo da minha vida. O açúcar realmente eu não como porque não me faz falta, não é uma coisa que eu gosto. Não ligo. Um pouquinho assim que mexe com o meu coração, um pouquinho é o carboidrato, porque a gente vem de família, né? Italiano, alemão, né? Então é muita massa, muita gordura. Então isso de vez em quando eu como, mas é esporádico. Eu tento manter uma alimentação equilibrada e consigo, graças a Deus eu tenho conseguido. Não me faz falta mesmo, mas eu decidi. Eu acho que tudo começa na cabeça, né? Por isso que eu falo, é decisão, sabe? O dia que você decidir, você é adulto, né? Você não é mais criança, eu não consigo, sabe? Aquela coisa. Então eu te admiro por isso, né? Você tomou a decisão. Eu precisei de ajuda, mas aí quando eu entendi que a bariátrica ela já era uma ajuda, eu pensei, agora eu já tive ajuda, agora sou eu por eu mesma. Então eu vou por esse caminho até o fim. Mas não é feio pedir ajuda. Feio é você desistir ou nunca conseguir nada porque você não pediu ajuda na hora que precisava, né? Essa é a minha visão, assim, né? Que você também tem que decidir. Não é só colocar a culpa, não, mas é que na minha vida tem isso, mas é que tem aquilo, né? As coisas elas vão acontecer, mas aí a gente vai atrás também, então... Até porque existe um índice bem grande, bem alto, de pessoas que fazem a cirurgia retornam ao seu status anterior, né? Isso é grave, é um índice enorme, né? Você sabia que a deficiência nutricional favorece também transtornos de humor e compulsões, inclusive vícios, não só em comida, mas vícios de álcool, de outras coisas? Então fica um ciclo que se retroalimenta. Eu já tinha um problema, talvez, de compulsão por várias N questões, que não tem nem como a gente descrever agora aqui. Aí eu fiz uma bariátrica e aí eu comecei num processo de desnutrição, porque não repus da forma adequada, porque não sabia, né, não chegou a mim isso daí, eu fui vivendo, vai retroalimentar aquela compulsão e aí os problemas ficam muito graves. Então, sim, nós podemos desenvolver muitos problemas mentais, transtorno de humor, por falta de equilíbrio nutricional, por falta de destoxificar o corpo e de nutrir o corpo de forma adequada. Às vezes até aquela motivação, aquela força, virá do fato da pessoa estar fazendo suplementação através do soro, né? Isso. Aquilo que te falta, muitas vezes, que você se sente culpado, isso deve dar um sentimento de frustração muito grande quando você não consegue. A Zayara teve a felicidade de ter essa motivação, mas isso com certeza melhorou ainda mais a partir do soro, né? Sim, na verdade o soro é o que te faz levantar da cama quando no início você não consegue sozinho. Então, assim, claro, depois desse período ruim, né? Eu comecei a suplementar, a gente tentou via oral, não deu, conseguiu parcialmente, né? Mas já ajudou, acredito eu, que te ajudou, porque melhor parcial do que nada, né, gente? Uma coisa entrando já é... E aí, aos poucos, a gente foi fazendo a soroterapia. Então, assim, a soroterapia é aquilo que você consegue voltar a uma vida totalmente normal.
a você ter ânimo para fazer suas atividades, a você se programar e não pensar, nossa, vou passar mal. Claro que isso, você tem que pensar que você tem que comer direito também, né? Bom, agora você pegou um ponto importante que eu ia falar. Não existe uma coisa só, né, gente, para ter um equilíbrio na vida. São receitas, né? Eu falo, a gente tem a receita do mal e a receita do bem, né? Mas nunca um problema de saúde seu vai ser causado por uma única coisa. Por favor, parem de colocar a culpa na genética, viu? A genética tá lá num canto chorando, encolhida, enquanto você, maltrata o teu corpo e todos os dias e depois você fala, não, é na minha família, todo mundo é assim. Aqui, rapaliga! Olha, eu nem quero falar sobre isso, né? Mas eu me sinto, às vezes, um bichinho diferente lá na minha família, né? É claro que não significa que você não vai nadar muito contra a maré, porque é um desafio enorme. Todo mundo à tua volta tem aquele hábito, tem aquela cultura. Todo mundo se enchendo de toxinas, né? Eu digo assim, comendo de forma irracional, porque o volume de comida que se come é irracional. Hoje todo mundo acha aquilo normal. Fora o volume, ainda o tipo de comida, as escolhas são péssimas, né? Excesso de trigo, excesso de leite, excesso de refrigerante, excesso de tudo. Você mexe numa ferida, porque a comida para essas pessoas é muito emocional, né? Então você é a mesma coisa que você afrontar uma coisa que elas encaram como amor. Isso daria um modular cash, hein? Só pra falar disso. A família do Sul, normalmente a gente tem muita ligação com aquela mesa, todo mundo em volta, né? Então é até pecado você falar que comida faz mal. É uma blasfêmia. Por favor, né, gente? Todo mundo aqui é adulto, né? Você fala pra mãe e pra avó que você não vai comer um bolo porque tem açúcar e você não come açúcar. Elas fazem... Não, mas não faz mal, pode comer. Não, só um pedacinho, de pedacinho em pedacinho você vai acabar no inferno. É comprar uma briga grande. Eu fiz um teste, assim, eu não tomo refrigerante desde a bariátrica, né? Não tomo mais. E aí eu fiz um teste uma vez, eu tomei um dia Coca, 0, depois eu tomei no outro, depois eu tomei normal no terceiro, no quarto dia eu já tava procurando onde estava o refrigerante. Sim, é terrível. Então quando eu percebi eu falei, parou. Facinho de viciar. Então, né, a nossa conversa tá boa. Se deixar 3 mulheres falar, minha gente, nunca mais termina esse podcast. Tá bom? Então, o que eu gostaria de fazer como resumo aqui para você que é um paciente de bariátrica? Você precisa repor muito mais nutrientes do que você imagina. Se você está aqui na região de Francisco Beltrão, você procurar aqui a Modulare, porque nós conseguiremos avaliar você de forma individual para descobrir quais são os nutrientes que para você, né, além daquilo que é básico, que a gente falou aqui durante essa conversa, o que para você está faltando para que você, em primeiro lugar, não desenvolva as doenças relacionadas à falta desses nutrientes, transtornos de humor, osteoporose, problemas do trato digestório, que a gente nem citou, poderiam ser N problemas aqui, e diversas outras doenças que têm relação com a falta disso, né? Então, primeiro, para você não desenvolver isso. Segundo, e eu acho muito mais importante, para você ter uma vida plena de energia, cumprir a tua missão nesse mundo, que com certeza não é se arrastar. Né? Em primeiro lugar, não é isso, e também não é viver em função da comida. Com certeza a gente tem muito mais coisas a fazer aqui, né? E tenho certeza que você é importante para muita gente que te cerca, para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Você precisa estar bem, você precisa estar com energia. Em terceiro lugar, frear um envelhecimento precoce que com certeza vai chegar para você. Tá? Infelizmente, se você não tiver proteínas, você não vai fazer reparo no teu organismo, você vai mexer em eixos hormonais e aí a gente vai ver você degringolar. Fora aquela chance, né, a Zayara vai falar disso, de retorno de ganho de peso, voltar às compulsões. Então, soroterapia, destoxificação e tratamento individualizado. É isso que você vai encontrar aqui na Modulare. Fica aqui minhas palavras finais de incentivo, que a vida pode ser sim plena, pode ser uma vida feliz e cheia de realizações. O que eu posso dizer é que tem jeito sim. Então a gente vai esperar você que quer repor não só, né, que seja paciente bariátrico, mas você que tenha outras coisas, outros problemas de doença crônica, enfim, a gente pode te ajudar. A gente agora está mais perto aqui de você, do sudoeste do Paraná, e a gente vai esperar vocês então para que todo mundo, né, cuide bem da sua Ferrari, na verdade. Todo mundo nasce com um corpo que tem potencial para ser uma Ferrari, então cuide dela. Não deixe a sua Ferrari andar como um fusquinha, não é, Mar?
A sua Ferrari tem que ser uma Ferrari. Então vamos lá, pessoal. Maravilha, pessoal. Vocês viram que super equipe que nós temos aqui na Clínica Modular Integrativa, agora em Francisco Beltrão. Tratamento de ponta para você. Você não tem mais desculpa para não ter saúde plena. E a gente vai se despedindo por aqui, mas a gente vai voltar com outros temas muito interessantes para vocês. Grande beijo e até a próxima.